Olá a todos! Neste vídeo, vamos entender como os painéis solares geram eletricidade. Primeiro, vamos conhecer sua estrutura, depois exploraremos os princípios técnicos por trás disso. Este é um painel solar comum, como os que vemos frequentemente no topo de prédios comerciais. Um painel solar não é apenas uma fina lâmina de silício. Se retirarmos a moldura e o vidro, restam 4 camadas principais. Entre elas, há uma região composta por milhares de células solares. Essas células são inseridas entre camadas planas chamadas de folhas de encapsulamento, como um sanduíche. As folhas de encapsulamento protegem as células solares de danos externos, garantindo sua segurança e impedindo a entrada de umidade. No entanto, tem um ponto fraco: podem ser danificadas pelos raios ultravioleta do Sol, os mesmos que prejudicam nossa pele. Mas você sabia que algo pode bloquear esses raios UV? Isso mesmo, o vidro. Por isso, toda a placa solar é coberta por uma camada de vidro. Para aumentar a eficiência do painel solar, aplica-se um revestimento especial que reduz a reflexão da luz. Por fim, para sustentar e fixar todas essas camadas, uma placa traseira é colada ou soldada à estrutura. O efeito fundamental da tecnologia dos painéis solares é o efeito fotovoltaico, um fenômeno que utiliza a luz solar para gerar uma diferença de voltagem e, assim, o fluxo de carga elétrica, ou seja, a geração de eletricidade. Um painel solar é composto por milhares de pequenas unidades chamadas células solares. Assim como as células são a unidade básica do corpo humano, as células solares são a unidade básica dos painéis solares. Vamos começar com o silício puro. Primeiro, é importante entender por que o silício é utilizado. O silício é um semicondutor, ou seja, possui tanto propriedades condutoras como isolantes. Além disso, sua interação especial com a luz o torna ideal para essa aplicação. A luz só consegue excitar o material quando a energia do fóton corresponde exatamente à energia necessária para excitar os elétrons desse material, algo que acontece perfeitamente com o silício. No estado puro, os átomos de silício compartilham elétrons com seus vizinhos, formando ligações perfeitas, mas sem deixar elétrons livres para transportar carga. Nessa forma, o silício não conduz eletricidade. No entanto, ao adicionar uma pequena quantidade de impurezas, podemos mudar isso. Por exemplo, o fósforo tem um elétron a mais do que o silício e esse elétron extra pode se mover livremente na estrutura cristalina do silício. Agora, a luz pode facilmente excitar esse elétron extra, fazendo-o se mover livremente. Mesmo assim, ainda falta algo essencial. Para gerar eletricidade, os elétrons precisam se mover em uma mesma direção. Sem controle, eles se movimentam de forma aleatória, o que não gera corrente elétrica. Como controlar isso? Adiciona-se uma segunda camada de silício sob a primeira. Mas, desta vez, em vez de fósforo, usamos boro, um elemento com um elétron a menos que o silício. Isso cria uma lacuna, chamada de buraco, que atrai os elétrons, dando-lhes uma direção definida para se mover. Quando a luz, ou melhor, os fótons, colidem com os elétrons extras da camada superior, esses elétrons se soltam e começam a se mover livremente. Como são carregados negativamente, são atraídos pelos buracos da camada inferior. Assim, os elétrons se movem da parte superior para a inferior, iniciando o fluxo de corrente elétrica. A camada superior, rica em elétrons, é chamada de semicondutor tipo N, negativo, e a inferior, com escassez de elétrons, é chamada de semicondutor tipo P, positivo. A interface entre elas é a junção PN. É aqui que a eletricidade é gerada. Como os elétrons têm carga negativa, ao deixarem a camada superior, esta se torna positivamente carregada, enquanto a inferior, ao recebê-los, se torna negativamente carregada. Essa diferença de carga faz a corrente elétrica fluir. Por fim, para usar essa energia, basta conectar qualquer carga, como uma lâmpada ou uma bateria recarregável, entre essas duas camadas com fios condutores. Dessa forma, você aproveita a energia do Sol para alimentar diversos dispositivos. O silício é o segundo elemento mais abundante na Terra e é o principal material usado na tecnologia dos painéis solares. No entanto, o processo de purificação do silício bruto em cristais é caro e consome muitos recursos, o que pode afetar a viabilidade econômica dos painéis solares. Para superar isso, foram desenvolvidos diferentes tipos de células solares para equilibrar eficiência e custo em diferentes aplicações. Por exemplo, células solares de silício monocristalino, feitas de cristais de silício puro, geram mais energia e são usadas em locais que exigem alta confiabilidade, como satélites ou sistemas comerciais avançados. Já as células de silício policristalino têm eficiência menor, mas são mais baratas, sendo comuns em calculadoras e casas populares.
As células solares híbridas combinam características de ambas, oferecendo bom equilíbrio entre custo e desempenho, sendo mais versáteis. Por fim, há uma questão. Uma única célula solar produz uma voltagem muito baixa, cerca de 0,5 volt. Para resolver isso, usamos milhares de células solares em um painel, conseguindo assim gerar energia suficiente. O processo é simples. Todas as camadas superiores, N-type, são conectadas em série através de barras condutoras, chamadas de barramentos, feitas de materiais de alta condutividade como cobre ou alumínio. São aquelas linhas metálicas que você vê nos painéis solares. A camada inferior já está conectada pela placa traseira. Podemos então ligar qualquer aparelho, lâmpada, ventilador, geladeira, máquina de lavar, etc., entre o barramento e a placa traseira com fios. A eletricidade gerada pode, assim, alimentar esses aparelhos. Hoje, vivemos uma era de inovação impulsionada pela necessidade. À medida que a tecnologia avança, soluções solares se mostram essenciais para a construção de um mundo sustentável e livre de poluição.